Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Esperando os irmãos encontrarem. Lucas capítulo 8. Nós vamos começar no versículo 22. E vamos parar só no último capítulo de Apocalipse. Brincadeira, irmãos. E seria bom a gente passar a noite todinha aqui lendo, né? Ainda não daria tempo. Até pegar uma garrafinha d'água, amor, fazendo favor. Quem encontrou, diga, encontrei. Mas eu vou aguardar os que não encontraram. Eu vejo que tem alguns irmãos que estão procurando ainda. Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22. Vai falar da tempestade. Ainda tem irmãos procurando, então eu vou esperar mais um pouquinho. Depois nós vamos para o versículo 26, depois nós vamos para o versículo 40. Quem não leu a Bíblia essa semana, hoje, vai ler hoje, agora. Vamos ler Bíblia. Lucas capítulo 8, versículo 22, diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, ele entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E eles partiram. E enquanto eles navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, estando eles em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, se maravilharam, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água ordena, e lhe obedecem? Versículo 26, a libertação. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu ele para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um certo homem, que estava possesso de demônios. Crianças, amor. Desde muito tempo, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando com medo, e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Isso aqui era uma legião de demônios que estava falando na boca do endemoniado. Peço-te que não me atormentes. O nome dele era Legião, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, quer dizer, que o tomava e ficava tendo o corpo dele como posse, né? E guardavam-no preso com cadeias e grilhões, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele, e rogavam-lhe que os não mandasse ir para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe
que os deixasse entrar neles, e concedeu-lhes. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada toda se precipitou de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E os que cuidavam dos porcos, quando viram o que tinha acontecido, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e tiveram grande temor. E os que tinham visto contaram-lhes também como tinha sido salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor rogaram-lhe que se retirasse deles, que estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, Jesus no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Eu quero parar aqui, pedir aos irmãos que repitam comigo assim: Senhor meu Deus, fala tudo o que eu preciso ouvir, mesmo que doa, mesmo que seja correção, mas se é para estar mais perto de Ti, mais próximo de Ti, pertinho, fala tudo que eu preciso ouvir. Amém. Podemos assentar, irmãos. Quer pedir o neto? Não precisa nem ficar em pé, tá aqui, as cadeiras tá vazia. Olha o neto ali, levanta a mão, neto. Sua esposa, né? Esqueci o nome dela. Sônia. A Thalita e o Nevson. O Nevton não tá aí hoje aqui, né? Mas tá bem, né? Graças a Deus. Tá, essa família aí é uma surpresa para nós, né? E engraçado, neto, que eu preparei uma mensagem enorme desde manhãzinha antes do almoço. Aí eu falei até para os irmãos aqui antes de vocês chegarem, falei assim: eu não sei o que está acontecendo não, mas Deus faz umas coisas, não foi assim? Que a gente só tem que obedecer. E eu preparei essa mensagem, está lá no tablet do Zé Luiz. Eu ia pegar aquele tablet chique assim, pregar tudo bonitinho, é tão bom, né? Mas Deus falou comigo para que eu lesse essas passagens aleatoriamente, como que no tempo antigo o povo lia e ia conversando sobre o que estava lendo. Não tinha aquele formalismo, aquela coisa assim de falar palavras bonitas, tudo no seu tempo certinho, para depois do culto ser elogiado. E eu tenho muito temor quanto a isso. Não que a gente não deva estudar, colocar tudo certinho. Eu acho bom, é importante, tem que fazer. Mas hoje foi uma coisa assim, o Espírito Santo está falando aqui assim: vai lendo que eu vou dando. Tem dia que é diferente, né? E eu sinto que Deus, Ele quer fazer algo muito além do que eu imaginava hoje aqui. Por conta de eu obedecer Ele e sentir uma presença, ou a presença de Jesus entre nós, de uma forma totalmente diferente, mais perto, mais pertinho. Então, Ele vai colocando as palavras na minha boca aqui agora. Só que eu vou precisar da harmonia dos irmãos. Peço para baixar um pouquinho o fundo musical. Vocês vão ter que estar ligados comigo. Nós temos 30 e pouquinhos minutos só. E nesses poucos minutos, enquanto estiver ministrando, Deus vai fazer, se vocês crerem,
enquanto estiver ministrando, não vou orar, não. Ele vai fazer milagre na sua vida. Eu não vou perguntar quantos creem, não, você vai crer ou não, porque falar que crê é uma coisa e crer realmente é outra. Então o que você vai fazer? Enquanto eu estou ministrando, você vai aproveitar para crer e receber. Quando você crê, você recebe. Isso está dizendo que se você estiver desligado da mensagem, você vai perder a cura, vai perder o milagre, vai perder a resposta. Então vamos lá. Primeiro nós falamos da tempestade, depois nós falamos da libertação do endemoniado, e depois nós falaremos das curas e dos milagres. Essas passagens vão acontecendo uma após a outra, gradativamente. Mas o que nós vamos dizer à família do Neto aqui nessa noite? É bem-vindo esta igreja, volte sempre, mais 10, mais 1000, tanto que quiser. Amém? A tempestade tem um hino do Anderson Freire que eu sou conhecido como irmão do Acalma Meu Coração. Pastor Miltamar que é feliz, tu me chama, irmã Leila. Cadê o irmão Acalma Meu Coração? Meu nome lá é assim, que eu só canto esse hino lá, né? E esse hino, ele faz parte da minha vida. Ele fala da tempestade, acalma o meu coração. A segunda estrofe dele fala assim: o barulho do mar vem para me confundir, ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir, né? Quando Pedro estava andando sobre as águas, ele olhou para o vento e as ondas, ele começou a afundar. E aqui, quando Jesus entra no barco junto com seus discípulos, para eles estava tudo tranquilo, mas eles não imaginavam o que vinha pela frente. Mas Jesus está com a gente, vai dar. O que nós cantamos aqui hoje? Se Cristo comigo vai. Pode tirar esse fundo, eu acho que hoje não vai funcionar não. Obrigado, é eu que coloquei, irmãos, e eu que estou pedindo para tirar. Canta comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei. O quê? E não temerei, com gozo irei, comigo vai. Pronto, só até aí. Então, se ele vai comigo, eu não temerei. Mas ele entrou no barco com os discípulos e foi passar para o outro lado do barco. E o que aconteceu enquanto eles estavam navegando? Jesus dormiu. E na nossa vida, no barco, que é a nossa vida, neste grande mar da vida, geralmente, Jesus tem dormido aos nossos olhos, mas Ele não está dormindo. Mas qual que é a ideia? A presença de Jesus no barco, dormindo ou acordado, não quer dizer que não virão ondas e nem vento forte. Mesmo com Jesus presente, dormindo ou acordado, as ondas vão vir. Mas então qual é o sentido de Jesus estar dentro do barco e as ondas virem e o vento vir e a gente ficar com medo? Porque tem momentos que a gente pensa que não vai aguentar. Qual que é a ideia? É que quando Jesus está no barco, mesmo que as ondas venham e parece que vai engolir, que agora acabou, não, vai morrer, acabou, não tem mais saída. Jesus está no barco? Tá. Está dormindo? Tá. Mesmo assim, o barco não vai virar. A confiança aqui, o sentido principal desta passagem, porque ela foi escrita para os nossos dias também, é que quando Jesus está na nossa família, na nossa vida, na nossa casa, no nosso emprego, nos nossos projetos, nas nossas ideias, nos nossos bens, em tudo que temos e que somos, não vai dar errado, vai dar certo, porque Ele está nesse negócio. Se você vai tomar uma decisão e você fala: Jesus, se o Senhor for comigo, eu irei, então vai dar certo. Mas ele estava dormindo. Fisicamente Jesus estava esgotado,
Por quê? Porque ele estava curando muitas pessoas, fazendo muitos milagres. E na parte espiritual, porque o homem ele é dotado de espírito, alma e corpo. O espírito e a alma cansam também. Espírito e a alma abatidos. O emocional, a saúde emocional nos últimos dias dos seres humanos vem cada vez mais piorando. Com a ansiedade aguda, a tristeza aguda, a depressão, a opressão maligna, porque a alma e o espírito cansam, e não só o corpo. E muitas vezes o nosso corpo cansa, mesmo parado, mesmo deitado, você continua cansado, porque a sua mente, a sua alma, o seu coração estão esgotados, e isso vai para o corpo. Por isso que a preocupação excessiva, a ansiedade aguda causa gastrite, úlcera nervosa, e o processo chega até o câncer, e às vezes até um câncer maligno. Por isso que nós temos que equilibrar a ansiedade, que puxa demais para frente, quase que você não vai aguentar e você vai com tudo, e o desânimo. Vem cá, Vitor, os dois Vitor, vem cá fazer um favor. O Vitor da Silva é a minha ansiedade, vai ali para frente, ali ó, para cá. E o Vitor Rodrigues é o meu desânimo. Só simbólico. Vem cá, aqui, ó. Olha lá para o Lucas, pega na minha mão, vem cá, pega na minha mão. Calma aí, não me puxa de uma vez, não. Tá? E você, pega aqui no meu braço aqui. Você vai puxar eu para lá. Ele é o desânimo. E esse aqui é a ansiedade. A ansiedade vai me puxar para mim cair lá no abismo lá. E esse aqui vai me puxar para me paralisar a minha vida. Vai, pode puxar. Vocês não dão conta, não? Vocês são muito fraquinhos. Pronto, ganhei. Cristo está comigo, eles não conseguiram. Pode sentar, desânimo, vai sentar a ansiedade. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Vocês não podem, são fortes, quase que eu fui levado. Quase que eles me separaram no meio. Tem esse perigo também. Nós temos que equilibrar os sentimentos, as emoções, mesmo quando tudo está desfavorável. Você olha para frente, tem um mar. Você olha para trás, tem um exército inteirinho para vir te matar. Não tem nada mais para dar errado, tudo deu errado. Agora nós vamos morrer. Lá no Egito tinha cebolas, tomate para a gente comer. Eles já começaram a lembrar até de coisa. Mas Moisés tinha confiança no Senhor e tinha sido chamado. Quem chamou Moisés para liderar aquele povo foi Deus. Quem nos chama, Ele nos capacita. E depois de chamar e capacitar, Ele nos manda, mesmo que seja como nós cantamos. Vocês prestaram atenção no hino que nós cantamos aqui? Se o Senhor me mandar para o meio de um deserto, né, Rosana? Às vezes nós cantamos assim, toda alegre, vamos para o deserto, né? Mas quando Ele chama, você vai mesmo? E vai sim, e eu irei com muita alegria. Tem tanto crente hipócrita pegando o microfone e cantando, né? E eu me coloco no meio desses hipócritas aí. Pastor, o senhor está chamando o senhor mesmo de hipócrita? Muitas vezes eu fui hipócrita. E se eu não vigiar, amanhã serei novamente. Canta hinos aqui, faz, vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. Você cantaria um exército aqui com a lança aqui bem no seu pescoço aqui e o mar na frente? E você, vem cantar louvores aos... E a lança aqui e o mar aqui, antes de atravessar o mar. Só depois que atravessou, que Deus mandou Moisés tocar nas águas com o cajado, abriu, passou, é que Miriam cantou, é ou não é? Ela tocou o pandeiro antes? Não, só depois. Mas, irmãos, nós temos que vencer a hipocrisia e cantar mesmo, sim. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Q-U-O, vou soletrar, Q-U-O-V-A-D-I-S,
Quo Vadis. Ele é um filme, não sou tão velho assim não, mas é um filme que mostra no Coliseu de Roma os crentes, criancinhas do tamanho da Isadora assim, 6 aninhos, bebezinhos de colo. Eles soltam os leões no Coliseu de Roma e os crentes vão sendo jogados lá dentro como comida de leões. E os leões vão atrás e servem de espetáculo. Quem lembra daquele hino da Mara Lima que diz assim: eu sou a semente do sangue? Quem lembra aqui? Pois é, aquele povo lá foram estraçalhados por leões. Eles estavam vivos. O bebezinho voava assim, os leões pegavam no ar, estraçalhava. Eram cenas muito fortes. Mas os cristãos morriam cantando. Você já parou para pensar, se fosse você lá, aqueles leões rugindo, vindo ao seu encontro, e eles deixavam aqueles leões com muitos dias com fome, assim como foi feito com Daniel na cova dos leões. Não é fácil, irmãos, em meio à tempestade, a gente cantar, exercitar a nossa fé, mas é possível. Esta mensagem, ela não é uma mensagem de muitas emoções, de alegria, glória a Deus, aleluia, que não está prometendo chave de casa, chave de carro, mas está prometendo uma receita, que quando vier a tempestade, você vai lembrar desta mensagem que está sendo ministrada aqui hoje, e você vai mentalizar, fixar em sua mente, está difícil, mas Jesus está aqui. Eu falo me arrepiando todinho, porque eu já tive na fila para mostrar um exame, que eu tinha um hemangioma, tem ainda, né? Um hemangioma no fígado, isso já tem uns 3 ou 4 anos, né? É só um hemangioma. E aí eu fui pesquisar, estudar, entender, porque quando fala bioma, mioma, não sei o quê, eu ficava com aquele negócio de ioma, e fui procurar irmãos, e eu comecei a preocupar se era um câncer, e eu tremia todinho. Isso aqui eu nem contei para a Jo, está sabendo agora. Eu sozinho lá para entregar o resultado, ela não pôde ir no dia, eu tremia. Se ele falasse assim, você está com câncer maligno, e nós, crianças, 7 aninhos, 10 aninhos, já perdi muitos aluninhos assim, amiguinhos pequenininhos já de câncer. Ninguém está preparado para uma notícia dessa, que vem como uma tempestade, e chega para arrebentar, para destruir, para quebrar a casa toda, e você ficar debaixo dos escombros. Mas o Senhor, o reconstrutor, Ele vem e te diz: eu sou contigo. Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus fala na boca de Isaías assim: não tenha medo. Por quê? Porque eu sou contigo. A gente quer ouvir de Deus assim: não tenha medo, porque eu vou te curar agora, essa doença vai sumir agora. Pá! Não, primeiro ele fala assim: não tenha medo, porque eu estou com você. É uma coisa, Deus pode estar com você, mesmo você no vale. Por isso que o salmista, no Salmo 23, falou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas aqui vem o versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que a morte chegasse perto de mim, ali numa UTI, e eu ouvisse deitado ali, e os médicos dizendo: dessa noite não passa. Você já parou para pensar, imaginar você deitado lá na UTI, e a pulsação só caindo, e os médicos conversando, e você consciente, mas não pode fazer nada, e eles dizendo: vamos ter que conversar com a família, e você está pensando: é agora que eu vou. O que você faria? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, lá no fundo, lá no vale,
não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Não é porque o Senhor vai arrancar a doença. É diferente. E eu falo isso, irmãos, tremendo e temendo, irmã Sônia. Por quê? Porque amanhã pode ser que eu seja diagnosticado com uma doença dessa. Pastor, não fala isso não. Falo. Você também pode, qualquer um de nós. Mas a diferença, por isso que essa palavra tem que ser guardada, é que o Senhor estará conosco. Ele já dá garantia. É como se o salmista Davi tivesse lido Isaías 41:10. Eu sou contigo. Porque para muitos que não sabem, silêncio. Isaías 41:10. Para muitos que não sabem, Salmo 23, o versículo 1, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, tem uma vírgula. E muita gente coloca um E. Esse E não existe. Ele põe uma vírgula e diz, nada me faltará. Esse nada me faltará no grego, no hebraico, porque a Bíblia é escrita no hebraico, aramaico, grego, koiné, quer dizer, Ele não me falta. Vocês já perceberam isso? O Senhor é o meu pastor, vírgula, Ele não me falta, a presença dEle. Não, pastor, é carro, dinheiro e saúde, família, casamento, né? Não. O Senhor é o meu pastor, a presença dEle, Ele não me falta. Pastor, mas tem gente que até fala que quando fala nada, é nada mesmo, de nada. Nada o quê? Não faltará comida, não faltará bebida, não faltará roupa, não faltará saúde, não faltará família, não faltará casa, proteção, segurança, organização, coisa tudo de bom. Mas como é nada, então não faltará dor, não faltará doença também, não faltará morte, não faltará tristeza, não faltará choro, não faltará doença, nada. Mas no original sagrado, o mais próximo está falando assim, o Senhor é o meu pastor, Ele, é muito glorioso aqui, Ele irá comigo. No versículo 4 ele confirma, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, eu sinto que o Senhor está presente. É como se ele pegasse o cajado, quando a ovelha começa a ficar preocupada, ele encosta assim, aí a ovelha sente, ele está aqui, então eu não preciso ter medo, vai dar tudo certo. Jesus está no barco, e o mestre também enfrenta com toda a sua autoridade os demônios. Nós temos enfrentado na nossa vida a cada dia, a cada instante, todo tipo de adversidade. E essa legião de demônios que nós lemos aqui, possivelmente se refere a mais de 6.000 demônios. Se um demônio já é problema, imagina 6.000. É uma legião. Aí tem um cabeça, o chefe dos demônios. Tem gente que expulsa demônios, sabe expulsar. Ele fala assim, eu quero chamar o líder. Aí faz, fulano, eu sou fulano, eu que sou o líder. Fala, sai agora. Aí ele sai e leva os demônios dele, da guarda dele todinha. Porque aqui, tanto demônio que possam habitar num ser humano, 6.000 é assustador, para dizer o mínimo. Se um demônio pega uma barra de ferro, daquelas bem grossas, e amassa só um demônio, quando nós vamos expulsar demônios, precisamos saber, senão a gente morre. O tio Juarez uma vez quase morreu, ele estava de gravata, e o demônio pegou aqui assim, e puxou, e ele foi ficando roxinho. Primeira coisa que nós precisamos expulsar demônio, neutralizar. Demônios, fiquem quietos, não faça ruaça agora, em nome de Jesus, quieto, ajoelha, fica quieto, para ele não quebrar tudo. É o que o Eliel pregou lá naquele dia. Um dia antes, num congresso,
um demônio, ou vários demônios, pegou uma mulher lá e quebrou quase tudo na igreja. E eles não deram nada pelo Eliel, um primo meu, que foi pregar nesse lugar. Depois ele sentado lá, já ligou para o pastor que ia vir pregar, porque que tinha deixado vir um menino pregar. E esse menino que foi pregar, na hora manifestou o mesmo demônio que quebrou tudo na noite passada. Na hora que esse menino, que é o meu primo, o pastor Eliel, foi pregar, ele desceu lá e falou: sai agora, em nome de Jesus. Só essa frase. Ela foi liberta na hora, aceitou Jesus, foi batizada no Espírito Santo. E aí Deus tomou a igreja todinha. Aí o pastor teve que chamar durante o culto, o pregador que ele humilhou, lá dentro do gabinete, para pedir perdão, chorando. Temos que ter autoridade, mas também temos que ter vida no altar. A autoridade que vem do Senhor, para que tenha ela, é preciso ter vida no altar. Oração, jejum, aumentar a carga horária. 21 dias de oração. Esses dias eu estava vendo uma forma de fazer jejum. Meia-noite até 6 horas da tarde do outro dia. Misericórdia. Eu, quando chega 9 horas da manhã, já estou tremendo de fome. E teve um irmão que ele fez 21 dias, de meia-noite às 6 horas da tarde, trabalhando com feijão, batendo feijão. Não sei quantas sacas lá por dia. Eu pensei, eu tinha que ficar só ajoelhado e meio que dormindo ajoelhado na cama para conseguir passar até 6 horas sem comer. Mas o Espírito Santo te dá força. E nós precisamos preparar para os embates. Existem demônios, eu já contei isso aqui, que querem brincar com a nossa cara, mas nós não podemos aceitar. Assim como Jesus, com a sua autoridade, expulsou aqueles demônios, Deus te dá autoridade hoje também, para que os demônios não consigam lançar dardos inflamados na sua mente, que são pensamentos que você acha que são normais, pensamentos de morte. Eu vou me matar, porque minha vida não presta, tudo que eu faço dá errado. Isso aí são pensamentos que o inimigo vai jogando como dardos inflamados. E você pode falar e deixa quem está perto achar que você está ficando doido. Minha esposa já achou que eu estava ficando doido uma vez. Que ela estava assim, eu comecei a sentir umas coisas, eu falei assim: ô demônio, você sai daqui agora. E ela estava para cá, minha esposa. Porque se eu apontasse para ela, ia ter um problema, 2 problemas. Eu olhei para cá e falei: amor, não estou falando com você, estou falando com o demônio. Sai daqui agora, em nome de Jesus. E quantas vezes, Neto, eu já fui de quarto em quarto, eu arrepiando todinho, nos 4 cantos de cada cômodo da casa, falando: você sai daqui, você desaparece, que aqui não é seu lugar, está repreendido, some daqui. Porque nós temos poder e autoridades dados por Deus, mas o povo, por falta de ler a Bíblia, não conhece, tem medo. Mas o Senhor te dá hoje esse conhecimento na sua palavra. Você veio para um culto de ensino hoje, não foi? O ensino da palavra de Deus é a arma mais poderosa para vencer as adversidades da vida. Medo, pavor, desespero, demônios, tudo que você imaginar está no conhecimento da palavra de Deus. Deus falou: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então vocês vão para casa hoje e vão procurar estudos sobre jejum, oração, e também lembrar que nesta tempestade que sempre vem na nossa vida, Jesus nunca nos deixou sozinhos. Ele está dentro do barco, e esse barco não vai virar. Parece que vai, mas não vai. É igual o Denorex, parece, mas não é. Quem lembra do Denorex? Não, do seu mais do que o meu. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração aqui agora por todos os irmãos que precisam. Nós vamos orar pelo irmão Vitalino, irmã Delícia, a Anne, que tomou uma injeção, a Carol, que está aqui só o pó da rabiola, como diz a minha esposa, veio mesmo com máscara, mas veio. Muita gente gripada. Esse tempo é perigoso. Os irmãos lembram da estatística: no tempo do frio, a frequência dos
infartos, paradas cardíacas. Então cuidem, façam exercício físico, em casa mesmo, dá uma aquecida lá, você não vai nem suar, porque está muito frio. Mas não deixe de fazer seus exercícios físicos, porque senão pode dar problema sério. E ajuda, incentiva os irmãos, viu, irmã Luzia? Viu, Vitor? Ajuda a sua avó a fazer uns exercícios lá, tem que fazer. Os irmãos mais antigos, né? Minha mãe, lá eu ajudo minha mãe. Está entrevando? Vai desentrevar, em nome de Jesus. Pois é, vamos cuidar do corpo, não é só do espírito, da alma não. O corpo é templo do Espírito Santo. Algum irmão que está com algum problema de saúde, enfermidade, problema na justiça, problema na família, que quer uma oração especial, aqui na frente, pode chegar aqui na frente que nós vamos estar orando. Se tiver algum irmão que quer receber uma oração aqui na frente, vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Se quiser unção com óleo, tem aqui também, né? Os obreiros estão aqui para ungir, é só levantar a mão que eles oram com a unção do óleo. Nós temos certeza que pelo poder da fé, irmãos, o que cura você e o que te dá vitória não é a fé do pastor Kleber só, é principalmente a tua fé. Jesus sempre falava, a tua fé te salvou. Se não for a tua fé, você não consegue. E tem gente que não tem fé. Aí Deus nos dá o direito de pedir que Ele dá. Ele dá. Isso é bíblico. E é sabedoria do mesmo jeito. Não sabe fazer as coisas? Pede a Deus que Ele dá deliberadamente a sabedoria. Alguém que precisa de uma cura, de um milagre na sua família e está aí atrás, levante a sua mão, nós vamos orar por vocês. Cura emocional, física, psíquica. Eu estou com a minha mão já levantada aqui. Então vamos orar uns pelos outros. Você vai usar a tua fé. Se você puder levantar a sua mão assim, feche os teus olhos, levante a sua mão como se estivesse tentando tocar na orla do vestido de Jesus. Meu Deus, no poder do nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor entre agora com providência na situação de cada um dos que estão aqui nesta noite, representando suas famílias, representando, Pai, seus entes queridos. Pai, põe a tua grande mão sobre a vida dos teus filhos. Nós acreditamos que o Senhor tem poder, e o Senhor usa a nossa fé para nos curar e nos dar vitória. A tua palavra diz que a fé é a vitória que vence o mundo. A tua palavra diz que aos que crerem será dado o poder de fazer milagres. Senhor, faz um milagre aqui e agora na vida dos teus filhos. A cada um dos que estão aqui nesta noite, da criança mais nova ao mais idoso, abrange, ó Pai, com a tua grande mão estendida e faz acontecer um milagre agora. Se alguém precisa de um transplante de órgão, faz agora com a medicina do céu. Se alguém precisa de uma cura na sua mente, na sua alma, nas suas emoções, faz acontecer agora. Oh, aleluia! Eu sinto a tua glória neste lugar, e eu quero pedir que eles sintam também a autoridade e o poder que o Senhor pode nos outorgar. Toda doença psíquica, emocional, espiritual, sai agora em nome de Jesus, pelo poder da fé, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da promessa, pelo poder da presença do Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como é gostoso sentir a presença de Deus, como é bom.